Está ligado? Está. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus continue junto aos nossos corações num dia em que estamos comemorando mais um ano de existência deste grupo espírita. A mensagem inicial tem muito a ver com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador Prometido. E é interessante que nesses primeiros parágrafos, Emmanuel vai nos trazendo algumas situações em que todos nós estávamos mergulhados até algum tempo antes de termos tido contato com a doutrina espírita. Ele fala aqui de incompreensão, sombras, tristeza, problemas os mais diversos, a níveis de dor, do destino, e vai fazendo aqui as observações em torno do quanto nós temos recebido desta doutrina, o Consolador Prometido. Cada um de nós tem o seu histórico, tem as suas problemáticas com as leis de Deus, oriundas dos comportamentos, das ações de outros tempos. E evidentemente que tudo isso ainda reflete muito nos tempos atuais, nessa atual encarnação ou reencarnação que temos no momento. Mas como é bom saber que Jesus já havia garantido que mas há uma condição, que está escrito logo no início: se me amais, observai os meus mandamentos. Que ele enviaria o Consolador, que iria nos ajudar muito nesse processo de crescimento, de evolução espiritual. Muitas vezes nós não temos certas situações a nível material dentro da existência terrena, mas temos certos momentos ou dificuldades no campo das emoções, dos sentimentos. Então, cada um de nós bateu a esta porta, a porta numa casa espírita, buscando naquele momento algum tipo de ajuda, de amparo, de acolhimento, de esclarecimento, das orientações necessárias para que pudesse, de uma certa forma, se compreender, porque é necessário que nos compreendamos. E o próprio Livro dos Espíritos nos recomenda, da parte do plano espiritual, que busquemos nos autoanalisar, nos autoconhecer. Por que é importante isso? Porque muitas pessoas chegam à casa espírita e acreditam que o simples estudo, o conhecimento, pode lhes ajudar, e evidentemente irá ajudar. Mas é preciso que você se autoconheça e verifique em que nível estão as suas conquistas espirituais, o seu progresso espiritual, para que você possa, de uma certa forma, até se conhecendo, aprender a se defender desses assédios espirituais, que nós denominamos como os processos obsessivos, as interferências espirituais de determinadas entidades, em níveis maiores de imperfeição, inferioridade, para que nós possamos, nos conhecendo os pontos fracos que ainda temos, aprender a trabalhar em cima desses pontos, porque essas entidades não virão sobre nós buscando nos atingir ou nos perturbar naquilo no qual já estamos fortalecidos, nas qualidades positivas que já conquistamos e que estão solidamente implantadas no nosso ser. Evidentemente, se eu conheço meus pontos fracos, eu vou conseguir me defender melhor quando certas situações, certas influências espirituais acontecerem. Então, a doutrina espírita nos oferece muitos recursos para que nós possamos verificar que, apesar das imperfeições que todos sabemos que temos ainda, nós somos seres criados simples e ignorantes, que já estamos no estágio
mais superior em termos de evolução. Não somos mais simples e ignorantes. Nós já passamos por múltiplas experiências nos mais diversos mundos, ou mesmo começamos a nossa trajetória evolutiva aqui no planeta Terra, mas de qualquer maneira já estamos num estágio mais avançado. Já buscamos as religiões, já buscamos conhecer melhor Deus, já procuramos, nós que procuramos o caminho ensinado por Jesus o Cristo, procuramos compreender melhor as suas lições, não apenas conhecê-las, mas também, através do conhecimento, buscar aplicá-las aí no nosso dia a dia, porque isso é que é mais importante em realidade. O conhecimento ajuda, mas a prática vai solidificando a nossa transformação interior, segundo as lições que Jesus nos trouxe. Então, Emmanuel vem nos apresentando aqui o Espiritismo como um facho libertador, como uma doutrina que, de fato, nos ajuda a nos compreender e não apenas nos apresenta a possibilidade de crescimento espiritual, dessa evolução para a perfeição espiritual, para a angelitude, através de uma única reencarnação. Nos fala da reencarnação, nos apresenta essas oportunidades que Deus nos concede de, através delas, irmos nos resgatando, nos libertando dos débitos, dos erros cometidos em outros tempos, e através da oportunidade chamada reencarnação, nós vamos crescendo, evoluindo, aprimorando a nossa inteligência, mas também buscando a nossa moralização. Então, o nosso amigo, o nosso querido irmão Emmanuel, nos convida ao final da sua palavra, e é interessante relembrar isso, porque lá em cima ele diz isto, quem quiser acompanhar a leitura pode fazê-lo. O Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. A chave da própria libertação. Evidentemente que cada um de nós está num determinado estágio em termos de evolução, em termos de crescimento espiritual. Interpretará isto que Emmanuel está nos dizendo aqui de acordo com o seu entendimento, com o seu progresso espiritual. Mas ele afirma que é a chave da própria libertação. A nossa libertação, nós temos uma chave para isso. Agora, mais abaixo, ele fala, já no último parágrafo, uma coisa muito importante, porque ele diz o seguinte: se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, nós acreditamos nisso, que de fato recebemos muito dessa nova revelação? Se acreditamos e aceitamos isso como uma verdade, e é Emmanuel que o afirma, porque nós nos encontramos entre aqueles que tanto recebem do Espiritismo. E temos recebido muito do Espiritismo. O estudo, a nossa aproximação com a doutrina espírita através de uma palestra, numa reunião espírita, num centro espírita, já nos possibilita ouvir ensinamentos diferenciados daquilo que nós normalmente ouvimos no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver a vida fora destas paredes, por exemplo. E nos leva a raciocínios, a reflexões, a interpretarmos melhor até o objetivo de estarmos aqui vivenciando esta nova experiência encarnatória ou reencarnatória. Por isso que ele diz, é a chave da própria libertação. Mas evidentemente que não será os nossos guias, ou não serão os nossos guias espirituais que pegarão esta chave e abrirão essa porta. Compete a cada um de nós fazer uso disso. Há mensagens escritas através do Chico Xavier em
em mais de um livro, com relação àqueles que frequentam as reuniões espíritas ou os templos religiosos, mas são frequentadores. Desculpe, isso não é uma crítica, é uma observação necessária. São frequentadores. Ouvem aquilo que é dito, participam, e nós temos um exemplo muito interessante no livro Nosso Lar, quando o próprio André Luiz dizia que frequentava a cerimônia religiosa. Ele frequentava o templo católico, quando encarnado, ele estava lá frequentando. E naquele seu momento de aflição, naqueles 8 anos que ele passou nas regiões umbralinas, aquele sofrimento todo, aquela angústia toda que ele estava atravessando, ele depois, posteriormente, na própria obra, ele reconhece que ele frequentava os templos, mas não dava o devido valor àquilo que era dito nessas reuniões. Nós realmente podemos frequentar 30, 40, 50 anos reuniões num centro espírita e não darmos o devido valor àquilo que estamos ouvindo. E é importante que a gente preste atenção nisso, porque a chave da nossa libertação está justamente em aprender a ouvir e a refletir sobre aquilo que você está escutando naquele momento. É uma chave de libertação da ignorância, por exemplo. É uma chave que pode nos ajudar a passar por determinadas provas, por certas aflições no nosso dia a dia. Compreender este momento de violência na qual o mundo está mergulhado, a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, há inclusive perguntas sobre as guerras, sobre esse estado de guerras que parece que acompanha o ser humano há milênios nesse mundo. E ainda não conseguimos nos safar disso. Ainda não conseguimos entrar numa fase de realmente onde a paz não seja apenas uma coisa decretada num papel que ninguém segue, ninguém põe em prática. Embora seja um decreto, seja uma lei assinada pelos governantes, mas muitos poucos dão atenção, porque não se trata das guerras entre povos, mas muitas vezes esquecemos que temos que travar determinadas lutas, e até lutas no sentido da palavra guerra mesmo, em nossos mundos íntimos, na nossa intimidade da alma. Então, a doutrina espírita vai nos levando a refletir sobre isso, a nos conhecermos e não ficarmos para baixo, porque é muito comum a pessoa dizer assim: e eu comecei a fazer certas reflexões, eu quase entrei em depressão. Mas por que você vai entrar em depressão? Ué, o que eu fiz de errado já está feito. Não adianta eu querer voltar no tempo, porque não se volta no tempo. A lei de progresso nos impulsiona para frente. E nós vamos vencendo etapas por etapas nesse processo de crescimento espiritual. E é natural, pelo fato de ignorarmos, termos errado. Não por malícia ou maldade, mas por ignorância. Mas, posteriormente, pelas experiências que fomos repetindo, nós fomos aprendendo que é melhor errar menos e acertar mais. Hoje estamos nesse estágio, procurando errar menos e acertar mais, tentando seguir aquela relação que Allan Kardec apresentou e está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. O que é necessário para ser um homem de bem? A doutrina espírita, através de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá a relação ali do que você deve fazer. Mas, lá no final da relação, Allan Kardec tinha que colocar uma seguinte observação: nesta relação, ainda faltam alguns itens. E quando você lê a relação apresentada ali sobre como ser um homem de bem no dia a dia, você fica assustado, porque você se depara com as suas dificuldades íntimas, o que é naturalíssimo. Nós temos um processo de crescimento espiritual
vivenciamos muitas experiências, cometemos muitos erros, muitos acertos também, que de uma certa forma foram criando condicionamentos no espírito, em nosso espírito, em cada um de nós. E hoje nós queremos ser bons, queremos ser uma pessoa de bem, mas nós sentimos que ainda há uma energia, que ainda há uma força que muitas vezes nos leva a agir de uma forma contrária àquilo que desejamos ser neste momento. Isto é toda uma energia, toda uma força que alimentamos e criamos através de outras existências, de outras experiências. Ora encarnando, ora desencarnando. Mas já estamos no desejo e na vontade de acertar o nosso passo com a lei de Deus. E isso é um sinal de progresso. Isso é um sinal de crescimento. Nós não temos que ter vergonha do que fizemos. O que precisamos é não repetir os mesmos erros. É isso que este facho libertador, citado por Emmanuel na mensagem inicial, nos convida a ver. É uma luz que temos diante de nós. Se até então caminhávamos com dificuldades por falta de luminosidade suficiente nos caminhos que estávamos percorrendo dentro da vida, dentro do processo da evolução espiritual, hoje nós temos uma luz que nos ajuda a enxergar melhor os obstáculos, porque ainda existirão obstáculos, sim. As nossas imperfeições são obstáculos a serem superados e vencidos. Mas se já temos o propósito de nos tornarmos pessoas melhores, homens de bem, nós já estamos no caminho. E temos este facho que ilumina e ajuda-nos a enxergar com mais clareza aquilo que é certo, aquilo que está de acordo com as leis de Deus, com as lições que Jesus nos deixou, que são parâmetros para nos amparar dentro dessa caminhada de crescimento espiritual, de evolução, são parâmetros, e também temos todo um processo de apoio espiritual, que vemos isso também acontecer em outras religiões, mas o Espiritismo nos dá com muito mais clareza e definição exata o que sejam essas presenças espirituais em nossas vidas. Cada um de nós aqui reunido tem o seu guia espiritual. Cada um de nós aqui tem um espírito que tem a missão de nos assistir, nos amparar, nos aconselhar, nos inspirar para o bem. Mas é preciso também que aprendamos, e isso é uma dificuldade de quem viveu mais no Ocidente do que no Oriente, junto aos povos do Oriente, que é a questão da concentração. Muitas vezes os guias querem nos ajudar, querem nos inspirar, mas nos falta justamente este controle dos pensamentos, essa concentração mental. Assistimos um estudo. Há pesquisas que dizem, isso são pesquisas de pessoas que são da área mesmo, são técnicos do assunto, que dizem que numa palestra de 40 minutos, consegue-se ficar atento 20 minutos. Isso foi passado por uma companheira, num estudo que ela fez. Eu achei interessante, 20 minutos, mas que coisa, então é preciso aqui começar a desenvolver um tipo de técnica que ajude a atrair a atenção das pessoas. Porque senão, 20 minutos, os outros 20 minutos ficarão perdidos porque nós não temos muito hábito de estar concentrados. Uma das minhas dificuldades, quando eu entrei para o Centro Espírita, isso em 1970, lá no Leão Denis, onde comecei em Centro Espírita, eu me lembro que tinha um trabalho chamado irradiação, que era uma dificuldade para mim. Porque eu sempre trabalhei dentro de uma área, dentro da profissional, que me exigia estar pensando várias coisas ao mesmo tempo. Então fazia uma coisa, parava, via fazer outra, parava, voltava para cá, eu tinha que ter essa ligação, não perder o fio do negócio. Então quando eu fui para a irradiação, que tinha que ficar 35 minutos, 40 minutos, quieto, mentalmente quieto, eu disse assim, isto não é para mim. Isto não é para mim. Eu falei com o altivo e disse a ele,
olha, Altivo, não leva a mal, mas vou sair desse trabalho de irradiação, porque isso não é para mim, não. Vocês começam a ler o endereço, eu começo a pensar, daqui a pouquinho, sim, meu Deus, eu esqueci um negócio que eu tenho que fazer amanhã, e já pensava no trabalho, e envio o pensamento, isso não vai dar certo comigo, não. Eu não nasci para isso, eu não sei, tenho essa dificuldade. Isso assim, não, pelo contrário, este trabalho de irradiação que vai te educar mentalmente. Na questão da concentração, você deve insistir. Em geral, quando nós vemos que não alcançamos certos objetivos, nós queremos desistir. Começa a mediunidade. Mas eu pensava que mediunidade era igual do Chico, aquela coisa, aquele negócio. Mas eu estou vendo que não é bem assim, não. Bom, o Chico era um espírito que reencarnou com uma missão específica. A Dona Ivone, apesar de ter cometido mais uma vez o suicídio, ela reencarnou com uma tarefa específica também, principalmente socorrer aqueles que tinham ideia de suicídio. Porque eu tive um contato direto com ela, me narrou várias situações desse campo, como as pessoas que pensavam em suicídio a buscavam, porque eram informados de que ela havia sido uma pessoa que tinha cometido suicídio em outras existências. Então buscavam ela, então ela tinha a tarefa de ajudar, recebeu o livro o livro Memórias do Suicida, aonde ela ali narra toda aquela situação do Camilo, e que tem toda a parte doutrinária do Espiritismo inserida posteriormente por Leon Denis. Então é uma obra importantíssima, que muitas pessoas espíritas têm medo de ler. Eu conheço pessoas que não tiveram coragem até hoje de ler o livro Memórias do Suicida, porque tem medo de entrar em sintonia com o suicida. Mas você não entra, ali você está lendo uma narrativa. Você não vai fazer evocação de suicidas. Não é isso que a obra trata. Pelo contrário, a obra visa justamente mostrar a situação daquele que julga que esta é a melhor solução para a sua vida, o suicídio, e as consequências do ato. É uma obra que explica, mostra claramente isso. E tem um aspecto muito consolador, sim, porque não só mostra os fatos, mas também apresenta como a lei de Deus é plena de misericórdia, porque as outras religiões não reencarnacionistas, que não adotam a reencarnação, não aceitam a reencarnação, quando você comete um ato desse, você está condenado eternamente a sofrer. Porque é um ato de insubordinação em relação às leis de Deus. Então você, quando vai... Eu me lembro de um amigo meu de trabalho que cometeu esse ato, que foi uma surpresa, ninguém esperava isso. Foi um choque dentro do ambiente da empresa, que era uma pessoa muito alegre, muito comunicativa. A gente não vê as coisas, às vezes, o que vai na alma da criatura. Cometeu o ato. E quando, como ele era vinculado ao catolicismo, procuramos a igreja, e o sacerdote disse assim: olhe bem, já vou avisando aqui, se cometeu suicídio, não podemos rezar missa. Agora mudou um pouquinho, isso foi há 30 anos atrás. E nós dizemos assim, não, aí eu falei logo, não, mas não cometeu não. Mentira caridosa. Ó, crianças, tapem os ouvidos. Porque eu digo, meu Deus, essa criatura foi católica uma vida inteira. Como é que a religião vai agora se recusar a prestar um apoio, que é uma necessidade, é uma prece que você vai fazer, de intercessão por essa alma? E eu disse, não foi bem isso não, foi um acidente. Aí ele disse, não, foi um acidente, houve e tudo, que até hoje realmente não ficou bem esclarecida essa situação, mas aí foi possível fazer a missa. Foi possível nós fazermos, mas em espiritismo nós não condenamos ninguém. A doutrina espírita, evidentemente, está lá no Livro dos Espíritos, as questões sobre o suicídio, o desgosto da vida, que é importante que periodicamente se leia, para que nós não permitamos que esse tipo de pensamento entre na nossa mente e ali fique. Todo um processo, mas também mostra. Deus é um Pai de misericórdia. O socorro será oferecido, mas evidentemente que você vai sofrer as consequências do ato.
como também a doutrina espírita nos mostra a situação de infelicidade que estes irmãos que provocam tantas situações, quando poderiam bem aproveitar a sua prova de poder e riqueza, das oportunidades extraordinárias que chegaram às suas mãos e faliram. Porque nós sabemos as consequências do falir numa prova. Nós sabemos das consequências. A doutrina espírita nos mostra isso. Isso está colocado também no livro dos Espíritos, sobre as escolhas das provas e as consequências de não nos sairmos bem. É claro e evidente que nós teremos os nossos momentos de provas e expiações. Não somos perfeitos, nós temos ainda muita coisa a aprimorar dentro de nós. Mas Deus sempre irá nos conceder, porque Ele é um Pai que compreende as nossas dificuldades, as nossas limitações. Por isso nós temos esses espíritos benfeitores que nos apoiam, nos assistem, nos amparam, nos aconselham, nos orientam, através dos mais diversos médios. Quantos livros, quantas orientações, quantas comunicações esta doutrina espírita, através da mediunidade, sob as bênçãos do Cristo, tem chegado até nós. Uma mensagem inicial de Emmanuel. Através de um outro médio, Divaldo, vem Joana, fala algo. Através da Dona Ivone, as obras, porque ela trabalhou mais em sentido de livros, não de mensagens psicografadas. Então, mas em todos esses médiuns, os que se foram, os que permanecem, nós temos recebido todo um processo de apoio, de esclarecimento e de orientação, que tem nos ajudado a vencer esses momentos das provas, das lutas e das dificuldades que atravessamos. Que isso é uma característica do nosso mundo. Há aqueles que querem ter uma vida feliz. Agora, se eu vou falar a palavra que Joana usa muito, uma plenitude de paz, de tranquilidade, de harmonia, de alegrias. Mas num mundo com tantas lutas e dificuldades, nós teríamos que isolarmos-nos de tudo e de todos. E mesmo assim haveria um problema muito sério. Sabe qual é? Quanto mais nos isolamos, mais prestamos atenção ao que temos dentro de nós. Teríamos que conviver conosco, com a nossa intimidade. Nos isolamos do mundo, mas vamos conviver com as nossas dificuldades de alma, com as nossas dificuldades interiores, que também precisam ser trabalhadas, buriladas, educadas ou reeducadas. Precisamos passar por esse processo também. Então nós vemos aqui que na mensagem inicial, Emmanuel nos aconselha toda essa posição positiva, e ele diz com relação ao que temos recebido da doutrina espírita, o que nós estamos dando em serviço, apoio, cooperação e amor. Ou será que só queremos receber? Só queremos receber, nada oferecer em troca? Não vou dizer aquela barganha não que a gente faz. Olha, Senhor, se você me der por inspiração os números, eu vou ajudar muito sempre. Vai sim. No dia seguinte você já está se mandando, já está viajando, já está sumindo. E vai fracassar freio na prova, hein? Porque se uma riqueza chega às tuas mãos a nível material, não é para você sair se divertindo aí, fazendo folias pelo caminho da vida, não. Vem com um objetivo muito mais sério, que é uma prova muito difícil. É uma porta que se abre a todas as tentações, as paixões, as vaidades. Então, nós estamos aqui aprendendo também que, além de receber, nós temos uma fase de receber, que é a fase quando buscamos o socorro, o amparo, a assistência, o acolhimento. Essa é uma fase. Mas não devemos permanecer durante muito tempo apenas na fase daquele que está buscando socorro, o socorrista. Quem é que me socorre? É alguém que antes chegou, que tinha suas dificuldades e lutas também, foi se melhorando, foi se reequilibrando,
foi buscando conhecimento, o estudo, a leitura, e começou a procurar um serviço, porque é isso que diz aqui, buscar o serviço. A primeira palavra é serviço, não é trabalho, né? Está indicando aqui, buscar um trabalho, um serviço, o que é que eu posso oferecer? Eu tenho algumas horas disponíveis na minha vida, tenho a minha vida lá fora, mas posso fornecer algum tempo aqui para o grupo. O que é que eu posso fazer aqui de benefício para o grupo? Busca uma tarefa. Sempre há algo que você possa fazer e possa ajudar o grupo. Porque é uma maneira até de aliviar o fardo nos ombros daqueles que começaram. Nós estávamos até comentando sobre a questão do acolher quem chega. Se a pessoa chega com as suas dificuldades, é acolhido, sente que está sendo socorrido, amparado, posteriormente, até por gratidão, a pessoa ficará, em geral fica, e você então oferece a oportunidade. Vamos estudar junto, vamos ver as suas possibilidades, o que você pode oferecer com a sua inteligência, os seus conhecimentos, a sua experiência profissional também. Você pode ajudar aqui em muita coisa. Vamos ver qual é a tarefa mais indicada para você. Porque através deste serviço, eu estarei de uma certa forma começando a demonstrar a minha gratidão por tudo aquilo que eu recebi quando cheguei naquele ambiente. A questão do apoio, que é muito importante nós darmos o apoio àquele grupo que está mais à frente, que iniciou todo aquele processo. Eu me lembro que o Leon Denis foi fundado, começou pelo um culto no lar, na casa da mãe de uma médium, a Cidinha, que já está desencarnada, foi na casa da mãe dela que começou. Era um grupo de 5, 6 pessoas. E hoje nós estamos com 1.800 médios lá. Agora imagine se esse grupo se julgasse eleito. Não podemos receber qualquer um, porque não podemos nos contaminar. Não podemos nos envolver. Ih, fulano é muito perturbado, imagine receber aqui no nosso grupo. Olha só como é que é o negócio ali. Ó, tudo bem, a pessoa chega perturbada, mas ela vai ficar eternamente perturbada? Tudo vai depender como ela vai sendo tratada, como ela vai sendo conduzida dentro daquele processo de esclarecimento, orientação, demonstrando a ela as possibilidades de tarefas mais adequadas para ela, porque há pessoas que chegam já afirmando que eu fui num lugar, numa cartomante, e disse que ela era médium. Tá bom, não vou duvidar da qualidade da cartomante, porque tem médium realmente com essas possibilidades que usam os búzios, usam todo o copo d'água, usam todos esses apetrechos que a sua mediunidade veicula-se e funciona através desse processo. No Espiritismo, na Casa Espírita, não usamos isso. Mas você foi informado e você chega achando que já vai direto para o trabalho. Quando cheguei ao Leandro Denis, cheguei péssimo. Cheguei perturbado, estava obsidiado e bem desequilibrado emocionalmente. Problema seríssimo que houve num grupo que eu comecei e que as trevas atacou e desarmonizou o mesmo grupo. Foi uma experiência que eu não desejo que ninguém passe. Mas, de qualquer maneira, a dona Ivone Pereira, me atendendo, é que me orientou. Me deu muita orientação e começou a me trabalhar nesse sentido de eu me autoconhecer. Ver as minhas fraquezas e imperfeições, para começar a trabalhar em cima disso. Então, quando eu cheguei ao centro, fui socorrido, porque ela mandou procurar o Altivo, lá em Bento Ribeiro, porque nem sabia que existia esse bairro. Mas fui parar lá em Bento Ribeiro, que era para cima de Madureira. Eu moro na Penha, que também não é tão perto em relação a essa região. Mas fui a Bento, me acolheu, me recebeu, me atendeu, deu toda a atenção necessária, me botou para ser tratado. Não, primeiro vamos tratar. Esse negócio de já chegar no grupo, só porque a orelha faz assim, ou a mão faz assim, pode ser Parkinson. Está tremendo? Não é porque tem que dar passo. Olha quando a mão treme, é muito fluido. Não, vamos parar por aí. Primeiro vamos passar pelo processo de harmonização, de reequilíbrio do pensamento, das emoções.
você está sendo acolhida, vamos fazer o tratamento, vai começar agora o tratamento na casa, que coisa boa, ter isso aqui à disposição. E posteriormente você vai vendo como você vai se desenvolvendo e as pessoas vão te observando. O teu esforço, a tua vontade é que vai prevalecer no teu reequilíbrio. Todos querem te ajudar, mas você tem que querer também se autoajudar. Você precisa disso, da vontade de se autoajudar, de superar aquela fase, que é uma fase que não é eterna. Como também não seremos eternamente espíritos imperfeitos. Chegará um tempo, não se pode precisar aqui quando, porque isso é individual, em termos de crescimento, progresso, que nós seremos espíritos, embora muita gente duvide, nós seremos anjos. Seremos espíritos perfeitos. E o criminoso é um filho de Deus, que um dia será anjo. Ah, como isso muda a nossa perspectiva em relação ao próximo. E em relação a nós mesmos. A nossa visão vai mudando nesse sentido. Graças a esse facho libertador, graças ao Consolador prometido por Jesus. Então nós estamos observando, através desses conceitos emitidos, que nós chegamos à casa espírita, em determinadas condições, nos acolheram, nos receberam, nós fomos sendo incentivados a buscarmos a nossa melhoria espiritual, a buscarmos o esclarecimento, a buscarmos a compreender melhor a vida. O que é a vida? O objetivo de estarmos aqui, porque uma das coisas que levam muitas pessoas a desistir de permanecer encarnada é essa falta de sentido para a vida. Porque não tem um objetivo definido. Não conseguiram implantar em si objetivos. Objetivos que, de fato, acrescentassem progresso e crescimento. E que pode ser alcançado através de uma profissão, por exemplo, que você abrace. E que, de fato, você respeite todas aquelas normas e regras que norteiam aquela profissão no sentido mais positivo. Que, de fato, possibilite até que, através desse serviço e desse apoio que você prestará ao próximo, você cresça espiritualmente também. Porque a gente não cresce só aqui dentro. Não é só o conhecimento, o estudo e a perseverança nas reuniões aqui. Nós temos que ter o contato com pessoas lá fora para vermos exatamente em que nível o nosso aprendizado tem, de fato, estabelecido modificações, transformações em nossas almas. E é no contato com os outros, com aqueles que têm religiões diferentes, pensamentos diferentes, ideias, filosofias de vida diferentes. Porque somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos uns dos outros. Se até antes de Jesus estar entre nós, nos apresentavam Deus de uma forma, a partir de Jesus nós vemos Deus como Pai, como Criador e Pai, como aquele que nos deu a vida, nos permitiu existir e ser como somos até agora, embora passíveis de sermos seres perfeitos mais à frente. Me perguntaram uma vez qual era o prazo para isso. Eu fiquei assim, prazo para isso só Deus sabe. Mas é bom a gente não ficar também dizendo assim, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para amanhã. Não, eu vou ser médium na próxima. Tá, aí você reencarna na Turquia para ser médium. Ou vai reencarnar numa religião que é totalmente avessa a esse processo. Aí você vai ver como é que é bom ser médium num lugar, num momento, num ambiente, numa região, onde você tinha todas as facilidades na reencarnação anterior, e hoje você vai ver que com a tua sensibilidade, o quanto você vai sofrer no ambiente antagônico. Nós temos que valorizar o hoje. Valorizemos o hoje. Porque programação para as futuras existências, o que nós planejamos como encarnados, ao desencarnados, está no Livro dos Espíritos, a nossa concepção muda. Porque aqui as escolhas são por influência da vida material.
ao desencarnarmos no plano espiritual, não teremos a influência da matéria densa. E as nossas percepções das reais necessidades serão outras. E as experiências terão que ser outras, adequadas àquele processo de aprendizagem e crescimento que precisamos passar. Mas me perguntaram o prazo. E para encerrar, vou dizer o seguinte: o que eu digo para as pessoas é o fato que a própria ciência afirma, até agora, é aceito como verdade, que o Sol daqui a 5 bilhões de anos irá se expandir e engolir todo o sistema planetário. Eu espero não estar aqui, já ter partido dessa experiência aqui no planeta Terra, não estar mais nesse sistema. Então nós temos pelo menos até 4 bilhões de anos e meio para nos melhorarmos. Esse prazo é suficiente para vocês? Ou precisa de mais tempo que esse? Nós levamos milhões de anos para ser o que somos. Milhões de anos. Mas nós temos um prazo bem longo. Mas a verdade é que não devemos ficar postergando. Para depois, para depois, para depois. Agora não. Logo agora que eu resolvi meu problema de vida material, não, vou viajar muito, passear muito. Férias são bons, lazer é ótimo. Tudo isso é muito bom, mas não é isto só que vai nos acrescentar crescimento. Isto é um momento de folga, de refazimento de forças. O lazer é para isso. As férias é para isso. E é uma necessidade ainda porque estamos mergulhados dentro desses corpos muito densos, que precisam dessas alternâncias dentro da atividade aí no dia a dia. Mas não podemos é ficar postergando. Agora, imagine, nossa, e todo sábado lá no centro. E agora ainda foram inventar de ter mais uma reunião. Meu Deus, como é que vai ficar a minha vida social? Mas acontece que estas reuniões simples vêm te ajudando e muito. Vêm te refazendo a alma. Você quer trocar novamente por situações do passado em relação ao que você tem hoje em termos de benefícios no presente? É para a gente refletir e pensar. E eu deixo isso com vocês. Não para tirar horas de sono, não. Apenas para pensarmos com calma e valorizarmos o que Emmanuel nos diz, o que temos recebido. Se não é chegado o momento também de algo ofertarmos por gratidão a tudo isso que temos recebido. E outra coisa, antes de dormir, façam as suas preces. Uma leitura, uma prece. Mas lembre-se de orar por aqueles que vos protegem, que é uma das coisas que nós esquecemos de fazer. Nós pensamos em Bezerra, no Dr. Herman, nisso, no Guia do Médium, fulano de tal. João, não. Mas nós temos que pensar naquele que tem a missão de nos assistir. Porque quando você ora por ele, você estreita os laços entre você e esse Espírito, que tem o teu histórico, conhece o teu passado, sabe das tuas necessidades no presente e, mesmo assim, pacientemente está ali ao teu lado. Mesmo nos teus momentos de crise, de rebeldia, de deseducação, está ali, te assistindo, te amparando, te inspirando, te protegendo, em nome de Deus. Nós podemos dizer também que é um aspecto do Consolador que Jesus nos prometeu. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos todos sair daqui mais pacificados, mais fortalecidos, renovados na fé e na esperança, e não permitindo, porque Jesus afirmou isso, está nos escritos dos apóstolos, em que haveria um momento em que a fé de muitos iria fenecer, pela vitória da iniquidade no mundo. E nós estamos assistindo à vitória do mal, da corrupção. Não podemos permitir que a nossa fé
a nossa esperança, a esperança que trazemos em nós em dias melhores e a confiança em Deus seja dizimada pelos maus exemplos. A mídia nos apresenta muitos maus exemplos. Deveria se preocupar também de mostrar os bons exemplos que existem aos milhares ou milhões pelo mundo afora. Porque já há muita gente fazendo bem neste mundo. E devemos nos mirar, ou mirar-nos nessas pessoas. Porque dessa forma estaremos mais fortalecidos, sustentados, e não iremos desanimar de pôr em prática aquilo que está na relação de Kardec em torno do que é ser um homem de bem. Muita paz aos nossos corações. Graças a Deus.